Gatunas voltou aí na Netflix com sua segunda e última temporada, que trouxe o final poético e ao mesmo tempo conclusivo. Eu já vou tirar aí a desilusão da cabeça de vocês sobre uma terceira temporada, porque a Netflix confirmou a segunda como a última. Então assim, gente, não vai ter terceira. Já tira essa ideia da cabeça de vocês, porque o final da segunda eu sei que não vai agradar a todos, mas pra mim pelo menos foi um final muito bom, que entregou o que deveria entregar e concluiu o arco de todos os personagens. É claro, eu gostaria de uma terceira temporada ou de um filme que complementasse a história? Gostaria, confesso. Mas eu acho que teve uma mensagem em toda essa segunda temporada, eles concluíram o que eles prometeram na primeira e a gente teve ali realmente um final perfeito. Sem sombra de dúvidas, pra mim, eu acho que foi o que necessitava pra essa série. Então vamos falar sobre Gatunas, segunda temporada, com spoilers. Ei pessoas, eu sou o Matheus. Se vocês ainda não me conhecem, quer dizer que vocês ainda não estão inscritos aqui no canal. Então já se inscreve lá no botão vermelho, é muito fácil, muito rápido. Também não se esquece de deixar aquele like que me ajuda demais, porque eu sempre preparo conteúdos de séries e de filmes. Então deixa o like se você gosta e também comenta a sua opinião sobre essa segunda temporada, se você gostou, se você esperava um final diferente. Aliás, eu também quero saber o que vocês acharam das resoluções da temporada. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, então a partir do momento que eu for comentando cada uma das personagens, vocês também podem ir lá comentar, porque eu quero saber o posicionamento de vocês nisso. Eu começo esse vídeo falando que a primeira temporada de Gatunas foi uma temporada que a gente meio que foi introduzido nesse mundo aí dessas três meninas. A gente viu como elas se desenvolveram ali em meio de toda essa coisa de cleptomaníaca delas e como essa amizade ali prosperou acima de todas as adversidades que elas tiveram. Já essa segunda temporada é muito sobre sororidade, né? A sororidade que tem ali entre elas e também sobre as resoluções de tudo que a gente já tinha visto no passado e tudo que aconteceu no meio dessa temporada. E a segunda temporada ali já começa com as Gatunas enfrentando as consequências da partida da Elodie ali no final da primeira temporada. Ela meio que estava desaparecida, então os pais não sabiam muito bem onde ela estava. No caso, ela desapareceu por causa do carro do Brady, que as amigas jogaram dentro do lago, e a gente percebeu que isso acabou fazendo com que o pai dela também descobrisse esse rolo do carro e ele queria internar ela, então ela decidiu fugir ali com a Sabine. E só quem sabia dessa tal fuga era a Mo e a Tabitha. Mas a Elodie, depois de se desentender com a Sabine, acaba voltando pra casa e ela descobre que o Brady levou a culpa ali pelo carro que jogaram dentro do rio, então ele meio que se culpou. E durante os primeiros episódios dessa temporada, o pai da Elodie começa a ficar muito preocupado com todas as ações que ela fez na primeira e também nessa segunda. E aí ele manda ela entrar num clube da escola, porque ele quer que ela se distraia, e ela acaba entrando ali na banda da escola e conhecendo a Julian, que se torna o par romântico dela. Mas o relacionamento das duas é meio que desenvolvido de uma forma um pouco lenta por conta da Julian não ser assumida pros pais dela. Então a gente começa a ver todo um paralelo não só da Julian tentando se aceitar, mas também da Elodie tentando ali ver o que ela fez até agora e repensar nessas ações que ela já tinha feito. Então as duas passam por um arco de aceitação, onde a Julian começa a aceitar a sexualidade e a Elodie aceitar as consequências dos furtos que ela fez até agora, tentar melhorar e também superar a morte da mãe, que foi meio que a coisa que causou tudo isso na vida dela. Mas aí durante essa segunda temporada ela começa meio que a aprender ali que mesmo com a despedida da mãe, ela ainda pode ser feliz com o pai dela, a madrasta e o irmão. E a gente tem uma virada de aprendizado dessa personagem, principalmente quando ela percebe que o irmão roubou ali um globo de neve da loja por conta da influência dela, né? Ele meio que fala pra ela, mas você rouba porque eu não posso fazer isso. Então ela meio que se toca que o que ela tá fazendo é errado e o que ela não deveria influenciar outras pessoas a fazer isso. Então nesse momento ela acaba sendo sincera consigo mesmo, revendo tudo que ela fez e aceitando que esse problema que ela tem pode ser consertado, mas vai depender dela ajudar ela mesma. Então depois disso a gente tem uma das melhores cenas da temporada, que no caso é a cena onde a Elodie pega tudo que ela já roubou, vai ali com o pai dela até as lojas e entrega tudo que ela roubou meio que como uma redenção ali. Ela devolve tudo e meio que se redime. É claro, ela ainda precisa de um processo muito longo para realmente parar de roubar.
mas o primeiro passo ela já deu, que foi devolver as coisas e meio que se desculpar consigo mesma, se desculpar com as pessoas e tentar se reconciliar com a família. E foi nesse momento que ela entrega as coisas na loja que eu já percebi que o arco da Elodie estava 100% completo, porque a gente percebeu que desde o começo essa personagem era movida pela morte da mãe e como essa morte impactou nela roubar e tá naquele grupo lá de cleptomaníacos. E quando a gente percebe que ela meio que se liberta disso, o arco da personagem tá quase concluído. Aí a gente tem ali no final da temporada ela realmente se despedindo da mãe, jogando as cinzas, que é onde acaba o arco da personagem, onde esse arco está 100% concluído e a gente vê a mudança da antiga Elodie pra nova Elodie. E olha, o final de temporada com a música We Belong funcionou muito bem, porque essa música define a amizade daquelas três e ó, foi maravilhoso. I'm surprised how well you cut my feelings to the bone. Já Mo, ela é uma personagem que entra muito em conflito nessa segunda temporada a partir do momento que o Ben, que é o irmão dela, retorna e aí o Ben começa a ter meio que um relacionamento com a Tabitha, porque a Tabitha meio que tava passando por problemas com o Lucas, né? O Lucas meio que sumiu, desapareceu, abandonou ela de forma ali sem dar nenhuma explicação. Então a Tabitha tava com o coração partido, tava precisando de alguém ali para conversar. E o Ben se tornou essa pessoa, mas a Mo ficou muito putaça, pistola por causa disso. A gente tem desentendimento entre as duas, mas a gente percebe que não faz sentido nenhum desses entendimentos e elas acabam se resolvendo depois. Mais tarde nessa temporada, a Tabitha até reencontra o Luca, né, por causa que ele roubou os dados do cartão de crédito dela e comprou coisas com o cartão de crédito, mas simplesmente o enredo do Luca já tinha acabado e eles quiseram só dar uma resolução de onde ele estava. Então foi até interessante pra gente ver que nem sempre as pessoas se tratam da cleptomania. Então, foi realmente a gente ver o Luca ali roubando e pegando coisas pra gente perceber que a amizade ali naquele meio das três foi a coisa que mais ajudou elas a meio que se colocar num caminho. Mas ainda continuando falando da Tabitha, essa foi uma personagem que eu acho que teve um desenvolvimento mais legal na primeira, e nessa segunda eles já tinham resolvido muitas coisas e eles colocaram só os pontos que estavam faltando, como por exemplo o desentendimento dos pais dela, né? Eles meio que se divorciaram depois das descobertas na primeira temporada e ela ainda estava em negação sobre isso. E a gente percebe que toda essa negação fez ela praticar esses pequenos furtos, fez ela meio que entrar ali e começar a gastar todo o cartão de crédito do pai dela, porque ela tava jogando um foda-se, sabe? Ela tava meio que assim, não ligo mais pra ele traiu minha mãe e vice-versa. Então a gente vê a camada dessa personagem sobre isso, mas no final da temporada a gente também percebe que ela foi também muito idiota às vezes com o pai dela. Ela deveria ter conversado com ele e foi exatamente isso que aconteceu no final. Eles resolveram, ela meio que deu uma chance pra ele, eles vão conversar. Então o arco da Tabitha também tá 90% completo. Eu também não posso esquecer que a Tabitha sempre teve aquela paixão por fotografia, né, desde a primeira temporada, e nessa segunda eles continuam com essa paixão dela e foi uma evolução pra personagem, porque não é sempre só o amor e a família que tem que vir em primeiro lugar, nós mesmos temos que colocar ali nossas paixões em primeiro plano, e foi exatamente o que ela fez no final dessa segunda temporada, onde ela vai até uma galeria e expõe ali meio que a fotografia dela com a Elodie e também com a Mo. Enquanto isso, a Mo foi uma personagem que a gente não viu tanto sobre o desenvolvimento familiar dela, né? Mesmo com aquele pai negligente, tendo um episódio pra contar um pouquinho sobre a relação dela com o pai, não foi o foco tão grande da personagem. O foco dela foi mais ali no desenvolvimento amoroso com Noah, que a gente teve aqui meio que aquelas quebras normais de segunda temporada, como por exemplo o Chase aparecendo, entrando ali no meio dela com Noah, né? Eles acabam se beijando, mas eu vou falar isso um pouco mais pra frente. Porém a gente percebe todo um arco da Mo se desenvolvendo a partir daquela mentira que a gente não sabia que existia, que no caso foi o irmão dela que fez ali o primeiro roubo pra ela acabar entrando naquele grupo de cleptomaníacos lá onde ela conheceu a Tabitha e a Elodie. Meio que ela levou a culpa pelo irmão, porque o irmão já tava muito enrascado, e ela acabou conhecendo essas meninas. Então a gente percebe até na série que tudo na vida tem um motivo, né? Porque se ela não conhecesse as duas, eu acho que ela não teria sido tão feliz quanto ela foi no final dessa temporada. Mas ainda falando sobre o desenrolar amoroso da Mo, a gente percebe que durante essa segunda temporada ela tentou ser a namorada perfeita ali pro Noah, ela tentou ser presente nos jogos, ela tentou mostrar ali que ela conseguia
conciliar a vida dela com as amigas com a vida amorosa, mas ela meio que falhou nisso e a gente percebe que ela não foi a namorada que ele esperava e ela acabou beijando o Chase, né, e o Chase beijando ela. Então eles tiveram esse momento, principalmente no momento ali que o Noah e ela brigam. Então ela não estava errada, mas ela também não estava certa. E a Kyla, que é a namorada do Brady, acaba tirando uma foto do Chase e da Mo se beijando e envia pro Brady. Então o Brady começa a chantagear ali a Mo, falando que ele quer as respostas da prova de matemática, senão ele vai mandar a foto pro Noah. Então, para isso não acontecer, a Tabitha, a Elodie e a Mo se juntam, formam um plano, roubam as respostas da prova, enviam pro Brady e acabam descobrindo que roubaram a prova, e quem acaba levando a culpa é o Chase, porque meio que esse roubo da resposta da prova veio do IP do computador dele e acabou que esse plano delas ferraram ele. A gente então chega no final dessa segunda temporada com 90% dos arcos concluídos e só 3 coisas faltando para serem resolvidas. A primeira coisa delas ali é meio que o Chase ser incriminado por uma coisa que ele não fez, elas têm que resolver isso. A gente também tem ali um pouquinho sobre a Elodie se despedir realmente da mãe dela, que foi a cena que eu falei pra vocês lá no começo, onde ela joga cinzas na praia. E a gente também tem que acabar com o reinado abusivo do Brady, que machucou a Tabitha e machucou a Kyla. E aliás, esse arco aí de abuso do Brady foi muito bem abordado nas 2 temporadas. Eu até fiquei impressionado, porque eu achei que eles iam esquecer isso nessa segunda, mas eles realmente trouxeram uma resolução e o desfecho foi muito bom. Então as 3 gatunas acabam se juntando para dar um fim a essas 3 coisas. Elas entram dentro da escola à noite, imprimem um monte de fotos que provam ali que o Brady foi abusivo e agrediu ali as 2 meninas e colocam pela escola. E claro, as meninas meio que também incriminaram ele por fazer as chantagens para elas roubarem a prova. Então elas também foram inocentadas, mas ao mesmo tempo elas fizeram um roubo de uma prova. Então é errado, mas ao mesmo tempo elas falaram o motivo. Então, no final das contas, a gente tem uma resolução aí desses arcos e o Brady se fudeu, né? Se ferrou total ali na escola e provavelmente vai ser incriminado pelas agressões. E o Chase foi inocentado. Eu confesso pra vocês que eu não sei muito bem o que vai acontecer academicamente falando ali pra elas, porque roubar uma prova é uma coisa muito grave na escola, mas não sei, acho que a justificativa que elas deram até pode servir pra alguma coisa. Mas eu ainda acho que a coisa mais gratificante desse final foi ver aquela cena delas na praia, mostrando que mesmo que elas se ferrem na escola, elas ainda continuam unidas e uma ali tem a outra pra ajudar a qualquer momento, então elas nunca vão se separar, elas sempre vão estar unidas, e é sobre isso a série, desde o começo, é sobre a união das 3, e o final da série entregou a união das 3 e a resolução de problemas. Então assim, a série prometeu uma coisa no começo e entregou aqui nesse final. Outras coisas ficaram um pouquinho em aberto também, mas eu acho que ficou meio que autoexplicativo, né? O Ben foi estudar numa escola de culinária, então obviamente ele e a Tabitha não ficaram juntos, mas eles podem estar se conversando por mensagem, né? A gente percebeu que eles não estão mandando mensagem pro outro, então pode ser que eles estejam tentando alguma coisa à distância. Já ali o Noah e a Mo não estão juntos, mas ao mesmo tempo podem se reconciliar depois de tudo que aconteceu no final. A Julia e a Elodie meio que podem também conversar e se entender, e já o Chase parece que ficou com a Richelle ali no final. A gente viu os dois um próximo do outro, então quem sabe. A série no geral entregou um final ali muito bom, eles mostraram todo o arco de redenção dos personagens, mostrou a união das 3 e mostrou que juntas elas podem superar todos esses problemas e essas adversidades no caminho. Eu gostei desse final, quero saber de vocês. O que vocês acharam do final de Gatunas? Coloca lá nos comentários que eu quero muito saber qual personagem você achou que teve o melhor final aí na temporada, ou se você achou que foi as 3 no geral. E se vocês têm alguma dúvida, coloca lá pra gente comentar mais. Não esquece também de deixar o seu like, que me ajuda demais, e se inscrever aqui no canal se você é novo. Deixo um grande beijo aqui pra vocês. Eu sempre falo de séries e filmes, então provavelmente vai ter outra série pra gente comentar junto. Então até o próximo vídeo e tchau, gente.